se eu quiser fazer um experimento e utilizar algo que não seja o sódio metálico, é claro que eu vou dar preferência a utilizar um experimento que não use sódio metálico como reagente. Por quê? Sódio metálico, pessoal, é um material explosivo. Por que eu vou correr riscos? Então a ideia da síntese verde é mais ou menos esta: produzir com segurança. O gás hidrogênio, pessoal, é um gás que queima com facilidade. É um gás que tem um certo risco na sua utilização em virtude de sua explosão. Se você puder controlar esse efeito explosivo dele e utilizá-lo com segurança como combustível, seria nesse caso uma medida bacana do ponto de vista verde. Por quê? Porque a queima do hidrogênio, pessoal, produz o quê? Água que não é poluente. Bacaninha? Princípio 4 da química verde. Desenho de produtos seguros. O que ele quer dizer com isto? Desenhar uma rota metabólica ou sintética que não leve à formação de substâncias perigosas. Produtos químicos devem ser desenhados de tal modo que realizem a função desejada e ao mesmo tempo não sejam tóxicos. Princípio de número 5. Solventes e auxiliares mais seguros. Pessoal, a ideia é que se você puder produzir alguma coisa sem a utilização de solventes, isto é o ideal. Por quê? Pensem um pouco. Se eu estou utilizando solvente para produzir algo de interesse, olha aí, ó, eu estou usando solvente para produzir algo de interesse. Significa dizer que o solvente não será reagente. Se o solvente não é reagente, ele não será incorporado ao meu produto. Fica claro assim ou não? Se esse solvente não é incorporado ao meu produto, como é que eu vou usar esse produto, pessoal? É com o solvente ou sem o solvente? Sem o solvente. Pessoal, se eu vou descartar o solvente é ou não um resíduo? Então, se eu tiver a oportunidade de produzir algo sem a utilização de solventes, melhor que seja assim. E se não houver outro jeito, eu devo procurar solventes que agridam menos o quê? O meio ambiente. Eu devo procurar um solvente que, ao ser jogado, descartado, ele possa ser assimilado pelos sistemas decompositores existentes no meio ambiente. Nada de utilizar hidrocarbonetos, principalmente hidrocarbonetos saturados. Por quê, pessoal? Hidrocarbonetos saturados só têm ligações do tipo sigma. Mais difícil de quê? De serem quebradas. Então tem que se pensar em todas estas coisas. Gostaria que vocês depois fizessem uma análise de uma série de coisas que a gente já estudou esse ano e fosse conseguindo integrar aquilo a todos esses processos que estamos estudando agora. E aí eu chamo a atenção para um assunto importantíssimo para isso: ligações químicas. Não há como se falar em química verde, produção de novas substâncias, sem entender bem o assunto de ligações químicas.
O uso de substâncias auxiliares, ou seja, solventes, agentes de separação, secantes. Tudo isto aqui, pessoal, são substâncias coadjuvantes. São substâncias que vou utilizá-las e depois eu vou o quê? Eu vou descartá-las, portanto, serão no futuro resíduo. No futuro que eu digo, pessoal, é após a obtenção do que quero, isso se tornará resíduo. Precisa sempre que possível tornar-se desnecessário, ó. Sempre que possível, evitar a utilização disso. Quando utilizadas, estas substâncias devem ser inócuas. Procurar substâncias como estas que sejam assimiladas facilmente pelos sistemas decompositores. Princípio 6. Busca pela eficiência energética. Dá preferência sempre que possível produzir substâncias gastando o mínimo de energia. A utilização de energia pelos processos químicos precisa ser reconhecida pelos seus impactos ambientais. Olha só. Se eu vou produzir algo e preciso de uma fonte de energia, aí entra dentro daquela discussão que temos ao longo desse ano. Qual a energia é limpa, qual energia é suja, qual energia é renovável, qual energia não é renovável. Eu posso obter essa substância gastando menos energia? Esse tem que ser o pensamento. Sétimo princípio da química verde. Uso de fontes renováveis de matéria-prima. Quando nós estudamos há pouco tempo a produção de alumínio a partir da bauxita, vocês estão lembrados? Eu disse a vocês que era melhor reciclar alumínio do que produzi-lo a partir de quem? Da bauxita, e mostrei para vocês os inúmeros problemas decorrentes da extração da bauxita. Começava com o que, pessoal? Desmatamento. Destruição do capital natural, ou seja, retirada de um recurso que não é renovável. Disse para vocês que o processo de produção de alumínio por eletrólise ígnea era um processo que requeria muita energia. De onde adivinha essa energia? Utilizávamos lenha como fonte de energia, biomassa. Qual é o problema de usar lenha? Vou ter que desmatar. E quando eu desmato, eu estou agredindo duas vezes. Por que agredindo duas vezes? Porque quando eu queimo e produzo CO2, ao desmatar, eu estou destruindo aquilo que poderia o quê? Sequestrar, capturar o CO2 lançado na atmosfera. Sempre que a técnica é economicamente viável, a utilização de matérias-primas renováveis deve ser escolhida em detrimento de fontes não renováveis. Aí se encaixa perfeitamente a uma coisa que discutimos recentemente. Produção de etanol no Brasil. Eu estou diante de uma fonte o quê? Renovável de energia, pessoal. Eu produzo etanol a partir do açúcar da cana, rapidamente eu corto a cana e já faço replantio e sequestro já o quê? O CO2 que emito para a atmosfera. É um processo bacana. Biodiesel, produção de biodiesel por transesterificação. É um outro processo bacana. Por quê? O biodiesel que é utilizado já há algum tempo no Brasil, misturado ao diesel comum,
é obtido a partir de óleos vegetais. Óleos vegetais e etanol, que é advindo da cana-de-açúcar. Olha só, eu produzo biodiesel, eu queimo biodiesel, eu lanço CO2 na atmosfera, mas as plantas irão capturar esse CO2 e eu vou produzir novamente óleo e etanol rapidamente, ó. Um processo que é sustentável. Princípio de número 8. Evitar a formação de derivados. Já discutimos bastante hoje à tarde sobre isso, não foi não? Quando eu digo diminuir ou evitar a formação de derivados, eu estou dizendo diminuir a produção de substâncias secundárias. Eu já expliquei isto. Princípio de número 9. Catálise. Porque a catálise tem tudo a ver com a química verde, pessoal. Catálise é o nome dado a toda e qualquer reação química que ocorre na presença de quê, pessoal? De um catalisador. Por que a catálise tem tudo a ver com a química verde, pessoal? A catálise propõe caminhos o quê? Diferentes para se chegar ao mesmo produto, requerendo uma quantidade menor de quê? De energia. Pessoal, hoje, dependendo do processo que realizamos em laboratório, nós temos a oportunidade de usar catalisadores que têm uma maior especificidade. O que significa dizer que quanto mais específico for o catalisador, menor a energia que eu vou utilizar para a formação desse produto. Reagentes catalíticos tão seletivos quanto possíveis. Por que tão seletivos quanto possíveis? Quanto mais seletivo for o catalisador, menor será a energia de ativação requerida para o processo. Menor gasto com energia, melhor para o planeta. 10º princípio. Desenho para a degradação. É o 10º princípio da química verde. Os produtos químicos precisam ser desenhados de tal modo que ao final de sua função se fragmentem. Lembram do que eu falei agora há pouco? Eu tenho que dar preferência para produzir algo que encontre no meio ambiente sistemas que sejam capazes de quê? De degradá-los, evitando assim a persistência deles no meio ambiente. Plástico verde. O que seria plástico verde? Pessoal, até bem pouco tempo, a indústria de plásticos produzia muitos plásticos sem essa preocupação com a degradação dele após a utilização. Estamos falando principalmente de sacolinhas de supermercado. Hoje em dia, existem algumas sacolinhas de supermercado que são feitas durante o processo de fabricação, coloca-se lá dentro uma outra substância capaz de desencadear o quê? A degradação do polímero formador do plástico. E tem outros plásticos chamados agora de oxibiodegradáveis. O que significa dizer? Que eu tenho ali um plástico que ao ser jogado no meio ambiente, eu vou encontrar micro-organismos capazes de quê? De degradar aquele plástico. E tem agora, lá em São Paulo, tem uma indústria de plásticos que utiliza sacarose para a produção de plástico. É um plástico totalmente o quê? Biodegradável. Décimo primeiro princípio da química verde. Análise em tempo real para a prevenção da poluição. O que quero dizer com isto?
Pessoal, as indústrias que vão produzir algo preocupado com a química verde, solicita a um laboratório de química que faça um acompanhamento em tempo real daquilo que está sendo produzido. Como funciona em síntese isto aí? Eu coloco dentro de um recipiente algo para reagir e vou acompanhar o processo de produção daquilo que eu desejo, aquela substância química que eu desejo. O que é que eu vou fazer? Eu vou fazer uma análise em tempo real. À medida que a reação está acontecendo aqui, eu vou aqui, coleto uma amostra e já verifico as substâncias que estão sendo produzidas ali. E neste caso, se o que eu estou produzindo ali leve à formação de algo que eu vejo que vai poluir mais, eu já tenho condições de fazer uma correção nesse processo. Então eu tenho que fazer uma análise em tempo real para que eu não venha a formar algo com potencial poluidor. Será necessário o desenvolvimento futuro de metodologias analíticas, ou seja, eu não vou ter que coletar aqui uma amostra de instante em instante, eu preciso dispor de técnicas analíticas capazes de me dar o resultado de imediato. E o último princípio da química verde é este: química intrinsecamente segura para a prevenção de acidentes, ou seja, eu devo sempre que possível evitar o uso de substâncias que eu sei que pode provocar acidentes. Ninguém me perguntou e eu também não falei para vocês quando estudávamos halogenação de alcanos. Os produtos halogenados mais obtidos em laboratório são obtidos por substituição do hidrogênio por cloro, do hidrogênio por bromo e do hidrogênio por iodo. Professor, e por que nós não substituímos hidrogênio por flúor? Porque na reação de halogenação de alcanos, eu uso Cl2, Br2 e 2, mas temos medo de utilizar F2. Por que será? Nós, quando estudamos tabela periódica e estudamos reatividade, nós aprendemos que quem é mais reativo? O flúor, pessoal, é tão reativo que se eu coloco no meio reacional, ele causa uma explosão, olha só. Então evitamos trabalhar com esse tipo de substância. A química verde sugere a produção de substâncias partindo-se de quê? Partindo-se de substâncias que sejam o quê? Seguras. Atividade de número 2. Um dos princípios da química verde está relacionado ao uso de processos que aproveitam matérias-primas provenientes de fontes renováveis. Um exemplo é a produção de ácido adípico a partir da glicose. Outro processo com formação de quê? Ácido adípico, que pode ser obtido através da hidrólise do amido do milho. Esse processo, chamado de rota biosintética, é usado em substituição à rota tradicional, que parte do benzeno oriundo do petróleo. Um parte-se de onde? Do benzeno derivado do petróleo. O outro parte-se de quê? Da glicose. Ei, pessoal, imaginem aí.
Assim, só de cara, sem analisar a rota sintética, é melhor trabalhar com glicose ou com benzeno? O benzeno é um hidrocarboneto, é aromático, volátil, se inalado por nós em grandes quantidades, leva ao câncer no sangue, leucemia. Isso é bom? Eu estou aí, indo trabalhar com uma substância tóxica que traz problemas para nós. Eu de cara, sinceramente, eu já iria escolher a glicose como preferência. No esquema a seguir são apresentadas essas duas rotas de obtenção do ácido adípico. Uma eu estou partindo do benzeno, rota tradicional, até se chegar ao ácido adípico. Aqui eu estou saindo da glicose até chegar também ao ácido adípico. Jovens, o que foi que eu fiz com o benzeno aqui, de A para B? Hidrogenação. Reação de redução ou reação de oxidação? Reação de redução. Toda vez que eu adiciono hidrogênio a um composto orgânico, sendo este menos eletronegativo do que o carbono, ao se ligar ao carbono, o carbono roubaria elétron dele se a ligação for quebrada ou não. O carbono então se reduz. E o que foi que aconteceu quando o composto B se transformou no composto C? Reação de quê? Oxidação. Então eu tenho primeiro uma redução, depois uma oxidação. Esses compostos apresentados no esquema podem sofrer transformações originando outros produtos. A respeito das reações químicas que ocorrem com os compostos B, D, E e H, identifique as afirmativas corretas. O que é perguntado aí? A oxidação do composto D é uma das etapas para a produção do ácido adípico. Voltemos. Oxidação de quem? Composto D. Será que esse composto está sofrendo oxidação? Pessoal, vocês vão ter que analisar nesse composto o NOx de cada carbono. Qual é o NOx desse carbono? Pessoal, dá para perceber que aqui tem um hidrogênio? Dá para perceber que esse carbono se liga a outro e esse carbono se liga a outro carbono? E que se a ligação for rompida aqui, não ganha nem perde elétrons? O carbono ganha elétron do hidrogênio? Ganha, mas perde para quem? Qual é o NOx desse carbono? 0. Qual é o NOx desse carbono aqui? Dá para perceber que isto aqui refere-se a uma carboxila. Qual é o NOx do carbono em uma carboxila? Qual é o NOx desse carbono? Mais 3. O que foi que aconteceu com o NOx do carbono? Aumentou ou diminuiu? Então, dizemos que esse composto está sofrendo o quê? Oxidação. O que dizer da afirmativa 1? Verdadeira, não é? A afirmativa 2. A combustão completa do composto D produz dióxido de carbono e água. Compostos orgânicos que contêm carbono e hidrogênio sempre vão produzir o quê? Dióxido de carbono e água. A reação do ácido adípico com uma base produz sal e água. Pessoal, o que acontece quando um ácido é colocado frente a uma base? O ácido perde o quê? Que reage com quem? Para formar
E o que sobra? Não é um sal de ácido carboxílico? Essa afirmativa está o quê? Correta. A combustão completa do composto B produz cetona e álcool. O composto B, se vocês não lembram, não é um hidrocarboneto? E quando o hidrocarboneto sofre combustão completa, qual é o produto da reação? Não é CO2 e água? Logo, essa afirmativa está o quê? Errada. A oxidação do composto H produz o ácido adípico. Composto H. A oxidação do composto. Essa reação é uma reação de oxidação, meninos? Isso é uma reação de quê? Hidrogenação constitui-se em reação de redução. Então, o composto H não está sendo oxidado, mas sim reduzido. Do ponto de vista da química verde, as melhores transformações são aquelas em que não são gerados subprodutos. Mas se forem gerados, os subprodutos não deverão ser agressivos ao meio ambiente. Considere as seguintes transformações representadas por equações químicas em que, quando houver subprodutos, eles não estão o quê? Indicados. Reação de número 1. Quem é esse composto? Pessoal, 2 carbonos com uma ligação dupla entre eles. Eteno ou etileno. Reagindo com cloro e água, o que foi produzido ali? Ei, pessoal, esse produto está faltando alguma coisa? Vamos ver se o produto está faltando alguma coisa. Quantos carbonos tem aqui? E lá? 2. Então, os carbonos estão aqui. O que tem ligado a cada carbono desse aqui, além de cloro e OH? Tem hidrogênio. Quantos hidrogênios tem nos reagentes, pessoal? Nos reagentes tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, não é não? E aqui tem quantos? Vocês concordam que está faltando um hidrogênio? Quantos cloros tem aqui? 1. E nos reagentes? Está faltando um cloro? O que foi produzido nessa reação, além desse composto? HCl gasoso. Cloreto de hidrogênio. Pessoal, seria legal lançar na atmosfera cloreto de hidrogênio? Não. Quanto foi a eficiência atômica aqui, pessoal? Quantos carbonos tem nos produtos, nos reagentes? Aqui são 6, mais 4, 10. Quantos carbonos tem aqui? Eu já contei 10 carbonos. Vocês também contaram? Eficiência total em termos de carbono. Quantos hidrogênios tem do lado de lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos contar os hidrogênios aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eficiência total em hidrogênios. Quantos oxigênios tem lá? E aqui? Conclusão, pessoal.
Eficiência atômica de 100% significa dizer que não há resíduos aí. E aqui, pessoal? Quantos carbonos tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. C5H quanto? Desse lado tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aqui tem quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Conclusão: está faltando ali 2 hidrogênios, não está? Quantos oxigênios tem aqui? 3. Aqui só tem 2. O que foi produzido aí além do produto desejado? Água. Para vocês, do ponto de vista da química verde, qual é o melhor processo de síntese? O processo 2. Qual é o pior? O 1. Por quê? Além de não ter eficiência atômica de 100% como este, ainda produz o quê? Uma substância tóxica. Enquanto o processo 3, apesar de não ter eficiência atômica como este, produz o quê? Água, uma substância que não polui. A ordem dessas transformações, da pior para a melhor, de acordo com a química verde, qual seria a ordem? Da pior para a melhor. 1, 3 e 2. Letra B de bola. Tá claro até aí, meninos?